Vamos ouvir então Rosiane Guimarães, trabalhadora do Centro Espírita João Batista, da cidade de Rio Bonito, estado do Rio de Janeiro, que vai falar primeiro e depois Raul Teixeira. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Nossa gratidão pela oportunidade de poder participar deste momento tão ímpar para tantos corações aqui presentes, tanto no plano de encarnados quanto desencarnados. Essa é uma técnica que o Raul ultimamente tem empregado para desenvolver a paciência, porque eu sei que todos estão ansiosos para poder ouvi-lo, mas ele primeiro vai já exercitando a paciência nossa, para depois todos nós sermos brindados com a sua fala. Essa fala tão sublime que nossos corações aprenderam a amar durante todo esse período da sua trajetória aqui conosco. Sou uma aluna dele, assim como muitos aqui presentes. Estamos todos aqui no processo de aprendizagem. Jesus, esse nosso grande modelo e guia, o maior que Deus ofereceu para nós aqui na Terra, é, na verdade, essa sublime estrela que muitas vezes nós ainda não buscamos ter a dimensão da grandeza desse ser espiritual. Quando nós buscamos na literatura da Caminho da Luz, onde o benfeitor Emmanuel vem nos dizer que ele faz parte da governança da Terra, que ele é o nosso governador e que faz parte de uma pleiade de espíritos, onde desde a formação do nosso planeta vem trazendo toda a sua contribuição e auxílio para o nosso progresso espiritual. E narra, segundo o benfeitor Emmanuel, que esse grupo de espíritos sublimes se reuniram 2 vezes próximos da Terra. No primeiro momento, quando a nebulosa da Terra estava sendo formada através das explosões do Sol, do astro-rei, e no segundo momento, quando ele estava organizando a vinda de Jesus. E ele chegou, e ele veio. E quando aqui esteve junto com os seus discípulos, há uma passagem muito interessante que se encontra no Evangelho de Mateus, quando ele pergunta aos seus discípulos: quem dizem que eu sou? E eles responderam: uns dizem que és Elias, outro João Batista, outro Jeremias, ou alguns dos profetas. E Pedro então vai dizer: tu és o Filho de Deus, o Cristo vivo. E Jesus então diz para Simão Pedro: bem-aventurados és tu, Simão, que não foi nem a carne que lhe disse, mas sim a voz de Deus, o Espírito de luz. E aí, nesse momento, Simão Pedro começa a ouvir exposições sobre Jesus, colocando que ele iria mais tarde ser a pedra onde iria ser erguida o trabalho do Cristo. Vai trazer orientações, esclarecimentos, mas vai também dizer aos discípulos para que não dissessem que
que ele era ainda, para que ainda não dissesse que ele era Jesus Cristo. E nesse momento do diálogo, Jesus continua a dizer que era necessário que ele fosse a Jerusalém e que, chegando lá, ele iria começar a padecer, a passar por momentos de sofrimento, onde os sacerdotes, os principais, todos iriam fazer com que ele fosse aprisionado e, consequentemente, morto, e depois iria ressuscitar no terceiro dia. É interessante nesse momento em que Simão Pedro vai então colocar para Jesus que isso não se daria, que ele não iria deixar que essas situações ocorressem. E aí Jesus vai dizer para ele: para trás de mim, Satanás, quem me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Vejamos bem a diferença desses dois momentos vividos num diálogo que Jesus tem. No primeiro momento, Pedro vai ser influenciado pela voz divina. Ele vai poder dizer que Jesus era o Filho de Deus. E no segundo momento, ele vai se deixar envolver por espíritos infelizes, fazendo com que de nenhum modo aquilo iria acontecer, mostrando para nós essa facilidade, essa vulnerabilidade que ainda temos de um momento estarmos no céu e em outros momentos nos encontrarmos na terra. Isso nos faz pensar e refletir quando buscamos lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando os novos benfeitores da humanidade vão dizer que os espíritos influenciam muito mais na nossa vida do que imaginamos. De ordinário são eles que vos dirigem. Mas esse processo de influenciação, de interferência, que nós observamos narrado no Evangelho de Mateus, no caso trazido aqui com Pedro, é na realidade o que acontece conosco ainda. Mas como acontece esse processo? Através dos nossos pensamentos. Devemos ter compreensão que o nosso pensamento é a maior antena parabólica que temos. É através dos nossos pensamentos que nós entramos em sintonia com quem desejamos, com quem alimentamos, com quem estamos desejando. É através do nosso pensamento que nós agimos de acordo com os nossos desejos. Então, a advertência de Jesus para com Pedro é a mesma advertência que nós vamos encontrar mais tarde, quando Jesus vai colocar para Simão Pedro que o Satanás havia recebido autorização para cirandar a ele. E vai dizer mais ainda para Pedro: uma vez em queda, eu estou rogando ao Pai para que você possa se erguer e dessa forma trabalhar para os nossos irmãos. E Pedro, então, recebendo essa advertência de Jesus, vai ficar: mas eu vou contigo até a prisão, para onde for, mestre. Mas Jesus vai dizer: Pedro, antes que o galo cante, terás me negado 3 vezes.
Pedro então fica muito sentido e aborrecido com essa colocação de Jesus. E aí ele ainda recebe um auxílio, porque após esse momento, ele é convidado para seguir com Jesus, com o Mestre, para o Jardim das Oliveiras. Porque Jesus sabia que se aproximava o momento em que ele iria ser imolado. E se dirige ao Jardim das Oliveiras, acompanhado de Simão Pedro e outros, e convida para orar. E Jesus vai orar, e quando retorna, o que ele encontra? Os discípulos dormindo. Vai adverti-los, dizendo para que ore, para que não entreis em tentação. E retorna para as orações, e volta Jesus, e lá se encontravam novamente os discípulos adormecidos. Mostrando para nós também, nesse momento, um recurso sublime que temos em nossas mãos: a oração. A oração é um meio onde o nosso pensamento consegue entrar em sintonia com as esferas sublimes, com os nossos benfeitores espirituais, com o nosso anjo da guarda, para poder nos resguardar dessas interferências que existem e que estão presentes no nosso mundo. Quando observamos a questão da influenciação, é importante a gente analisar, e essa orientação é trazida para todos nós, que quando é perguntado se os espíritos influenciam, nós devemos compreender que são espíritos bons e espíritos ignorantes. Agora, a escolha de qual será por nós a influenciação depende unicamente da nossa vontade, do nosso desejo, do nosso esforço. E quando trouxemos para essa noite as nossas reflexões em torno de Pedro, é porque nós observamos a figura de Pedro, aquele que na realidade nós somos hoje. Aquela alma que se encontra em processo de restauração, de reajuste, de reequilíbrio, de esforço. Assim devemos proceder. Por que falamos assim devemos proceder? Porque todos nós que aqui nos encontramos, que buscam abraçar a doutrina espírita, que buscam vivenciar os postulados do Consolador prometido, têm um compromisso de viver os ensinamentos do Mestre. Mas essa vivência, ela se faz através do nosso esforço diário, dentro do ambiente em que nos encontramos, dentro do local onde nos situamos. Vivemos na atualidade momentos bastante conflituosos, onde somos constantemente bombardeados com inúmeras informações e imagens. Hoje nós temos a internet, que nos proporciona estarmos conectados 24 horas, podemos assim dizer. Mas essa nossa conexão deve ter um equilíbrio. Deve-se saber o que estamos buscando e como estamos utilizando. Por que nós colocamos isso também? Porque no livro Atalaia Cristã, Francisco de Paula Vitor, numa página, Não Perco a Firmeza, onde ele traz uma advertência muito interessante, um pensamento de Pedro, e aí nós buscamos a compreensão do quanto esse discípulo do Mestre realmente se tornou essa rocha, essa pedra de solidificação do cristianismo. Ele diz: sejam sóbrios e fiquem de prontidão, pois o diabo, que é inimigo de vocês, os rodeia
como o leão que ruge, procurando quem devorar. Está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 8. Então nós somos convidados a ter esse cuidado, a estarmos cautelosos diante das investidas que recebemos constantemente. Devemos ter o nosso olhar atento para as escolhas que estamos realizando, para os programas que estamos buscando, para aqueles a quem estamos seguindo. Porque quando nós colocamos a questão da influenciação, é importante a gente analisar e refletir o que aconteceu com o próprio Jesus. Quando um público, uma multidão se encontrava lá, foi colocado para quem deveriam escolher, Barrabás ou Jesus. E uma obsessão em massa, influenciada por um grupo de fariseus, conseguiu arrebanhar aquele público e escolheram Barrabás. Crucificando quem? Essa alma sublime, esse espírito nobre, que nós já tivemos a oportunidade de recebermos este convite há mais de 2000 anos, porque muitos de nós, podemos assim dizer, estávamos lá, envolvidos nessa façanha, jogando pedra na cruz. E agora estamos abraçando esse Consolador prometido. Essa mensagem que foi trazida pelo nobre codificador Allan Kardec. Esse espírito de luz que faz parte da Falange de Verdade, que desceu à Terra para trazer para nós a mensagem, o Cristo Consolador. E Jesus, como bom pastor que é, permanece atento com as suas ovelhas. Mas é importante, meus irmãos, diante do conhecimento que vamos adquirindo, diante do esforço que temos observado de inúmeros irmãos em torno da mensagem do Cristo, fazer a nossa parte, realizar a nossa tarefa. Porque, como diz o próprio Francisco de Paula Vitor, o Espírito Francisco de Paula Vitor, muitos de nós, quando reencarnamos, trazemos na nossa consciência a compreensão do que devemos fazer, mas outros não. E muitos de nós trazemos e durante o percurso na Terra abafamos, deixamos-nos envolver por essas influenciações. Porque quando Pedro nos adverte em torno da necessidade de sermos sóbrios, cautelosos, exatamente por quê? Porque esses espíritos ignorantes, que ainda permanecem atrasados, eles ficam atentos, buscando observar as nossas deficiências, as nossas dificuldades, para poder fazer as suas investidas. Então, quando recebemos essa orientação em torno da influenciação que os espíritos têm em nossas vidas, é verdade? Sim. Quem são eles? Cada um de nós que deve responder. Como? O que eu estou pensando? O que eu estou realizando? O que eu estou planejando? E esse processo é um processo de vigilância, é um processo de trabalho, de conquista. E o trabalho é um meio que nós temos também de podermos nos resguardarmos diante dessas investidas do plano inferior. O trabalho no bem, o trabalho dentro do nosso ambiente profissional, fazendo de forma competente,
fazendo de forma digna, sem buscar de forma alguma prejudicar a ninguém. Então, no meu ambiente familiar, buscando também ser o melhor possível, paciente, tolerante, compreensivo, enérgico. E dentro dessa questão de energia, muitas vezes nós questionamos quando nós ficamos a pensar, ora, se os espíritos influenciam nossas vidas, por que então nosso anjo da guarda não nos protege contra essas investidas? Mas eles nos orientam. Eles sempre estão nos orientando. Mas somos muitas vezes como aquele filho rebelde, em que o pai orienta o filho, esclarece, fala, mas é cabeça dura, é teimoso. E ele já é grande, nós já não temos mais o controle. Já fizemos o que tínhamos que fazer quanto pais. Agora é o que nós costumamos muitas vezes colocar, a vida vai ensinar. E é o que acontece realmente com muitos de nós. Diante das nossas dificuldades, diante dos nossos processos, onde nós falhamos nas nossas escolhas, vamos deixando com que a dor venha, então, nos convocar para o bom caminho. Então, é muito importante termos esta compreensão em torno dos nossos passos. E, nesse sentido, podermos refletir da necessidade que E nesse sentido é importante a gente ter a compreensão de que a nossa responsabilidade é muito grande. Somos os trabalhadores da última hora. Fomos convidados para trabalhar na lavoura do Senhor. Mas iremos receber o salário de acordo com o nosso trabalho, com a nossa produção. Então, termos vigilância constante, como Jesus disse, orai e vigiai para não cair em tentação. O próprio Pai Nosso nos coloca em torno disso, nos convidando a essa atenção, a esse cuidado, a esse zelo que devemos ter para conosco. Então, o exercício que nós devemos buscar diariamente é analisarmos as nossas escolhas. Como Santo Agostinho nos coloca lá no Livro dos Espíritos, na questão 909, quando diz que a melhor maneira que nós temos de vencer a nós mesmos é conhecendo-nos. E nesse processo, diariamente, no final do dia, ele buscava fazer o quê? Refletir no que ele tinha feito, no que ele tinha deixado de fazer. Então, esse exercício que nós devemos também buscar aprender a realizar. No final do dia, analisarmos o que realizamos, o que deixamos de fazer. Em relação aos nossos pensamentos, os nossos objetivos, as nossas escolhas. Sabemos que muitas vezes deixamos a peteca cair. Mas como aconteceu com Pedro, ele negou Jesus, mas ele se reergueu e foi fortalecer os irmãos como Jesus havia solicitado. E assim o fez, trabalhou arduamente para deixar a mensagem do Cristo conosco, arrebanhando depois uma multidão. E nós, que aqui nos encontramos nesta noite, onde várias casas espíritas reunidas, buscando realizar um trabalho
tão bonito, tão importante. Possamos nós, dentro da nossa compreensão, do nosso esforço diário, vencer as nossas dificuldades, vencer as nossas mazelas morais, trabalhar em nosso coração os ideais nobres, sublimes, para fazermos parte realmente desse rebanho que Jesus tanto aguarda, todos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus. Que possamos, meus irmãos, de retorno aos nossos lares, termos a compreensão de que todos nos encontramos amparados por Espíritos divinos. Nenhum de nós se encontra só. A escolha das nossas companhias depende de nós. Espíritos sublimes estão presentes quando assim desejamos, mas espíritos ignorantes se aproximam de nós quando assim deixamos. A escolha é nossa, a decisão é nossa, mas o amparo de Deus é sempre misericordioso e sempre presente. Que possamos então darmos continuidade ao nosso momento com a palavra agora do nosso amigo Raul. Boa noite. Que saudade de vocês. No Evangelho, aprendemos que todos nós temos um anjo da guarda, anjo que estão conosco como um pai, como um mestre, como professores. Esses anjos não se mete no nosso livre-arbítrio. Por isso, todos nós tem motivo para escolher. As companhias do bem ou do mal. Essa escolha nossa quer dizer que nós sabemos escolher ou não sabemos escolher. Vemos na rua
muitos moços, muitos senhores coberto com uma névoa usamos a nossa percepção e oramos. É muita gente mal influenciada. Na minha cidade, conhecemos muitos porque esses passantes são bastante da minha rua. Um dia eu vejo as nuvens escuras. No outro dia, não vejo mais as nuvens escuras. Conclusão: se a pessoa orou, as nuvens negras não sobrevivem. No meu bairro, vejo pedintes de dinheiro, não trabalham, não querem trabalhar. Eu estava com um amigo meu, Raul, eu vou fazer uma mostragem. Eu estava com ele. Você podia capinar um terreno meu, eu dou a comida, dou um soldo para você, para não pedir esmola na rua. E o rapaz deixou o amigo falando sozinho e foi embora. Ele não quer trabalho, ele quer dinheiro.
sempre que olhamos para trás, nós ficamos admirando as moças lindas, moços lindos, e não têm almas. Vejo rapazes belo, com acompanhantes do mal. Vejo moças belas acompanhadas do mal. Por que não pedimos ao anjo guardião ajuda? Muitos não sabem desse anjo guardião. Muitos não sabem. Não aprenderam no lar. Não aprenderam na escola, porque muitos são alunos de colégio religiosos. Nos jornais, vemos o homem matando a mulher, mulher matando homens. Vemos os filhos matando os pais, mães. Por que isto, meu Deus? O Evangelho é a nossa barca de salvação. Por que o homem deixa sua cabeça ao léu? Por que as mulheres deixam sua cabeça ao léu? Muitos homens querem uma mulher para ele ser feliz. Não é para ser felicidade para a mulher. Ele quer
ser feliz. Muitas mulheres também. Quer um amor e não ama a ninguém. Por isso, os diabos esses obsessores está com a faca, o queijo nas mãos. Egoísmo. Egoísmo. Quando vamos constituir uma família, essa família deve ser dos trinques. Toda mulher, todo marido ouve o outro. Muitos homens não querem saber da opinião da mulher. Muitas mulheres não querem saber da opinião do marido. Egoísmo. Se eu quero fazer um lar, o egoísmo não está no roteiro. Todos nós temos egoísmo. Agora, à luz do Evangelho, esse egoísmo precisa acabar. Vejo muitos espíritas que fazem parte da reunião mediúnica para convencer os espíritos do mal e os filhos andam ao léu sem uma mão para sua mão
a agir. É fácil falar para espíritos que você não vê. Agora, não é fácil falar para que você está vendo no seu lar. Os filhos dão respostas tremendas aos pais. Os pais quer matar os filhos. Por que esses pais fizeram o dever de casa? Meu filho está certo. Eu só penso na reunião mediúnica e ele está só em casa. Egoísmo. Todos nós estamos com essa marca do homem velho. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos dirá: os pais têm responsabilidades com os filhos. Muitos pais não sabem disso. No Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade diz a Kardec: a paternidade da Terra é uma missão. Uma missão. Muitos pais querem ser coleguinha dos filhos. Pai é pai, não é colega. Mãe é mãe, não é amiguinhas. Tudo vemos no Espiritismo. Aprendemos nesses livros de Kardec. Vamos
meus irmãos, vamos atinar sobre nossas missões. Vejo muitas crianças que não têm pais, e tem crianças são órfãos de pais vivos. Só presentes, só telefone e o amor. E Jesus e Deus passamos por muitos estados, nossos confrades. Raul, nosso centro não tem mais crianças. Raul, nosso centro não tem mais mocidade. Como? Os pais não levam. Os pais não levam. Os pais levam para futebol, baile, viagens. Agora, aprender a doutrina espírita, dizem que as crianças não querem. As crianças não querem. Agora, as crianças vão à escola. Não queriam. As crianças tomam vacinas. Não queriam. Agora, aprender o Evangelho de Jesus, não quer. E está dormindo. Nossa missão. Nossa missão. Por isso, o mundo está cheio de violências. O mundo está cheio de materialismo. E nossas missões, meus amigos, não deixe que nossas
lições, não caiam buraco abaixo. Se Deus nos dá filhos, é porque Deus confia em nós. Não deixemos que nossas crianças tenham como mestres o telefone celular. Pode ser um usuário do celular. Tem hora para tudo. Agora, não deixemos que nossas crianças tenham como mestre o celular. Quero agradecer a vocês, meus amigos do sul de Minas. Quero agradecer a presença de vocês. Vamos agradecer a Deus pela nossa reencarnação. Vamos agradecer a Deus, meus amigos, por essa saúde, vamos agradecer a Deus pelos filhos, vamos agradecer a Deus pelas esposas, vamos agradecer a Deus pelos maridos, não deixemos que esses obsessores tragam ruínas para nossas vidas. Se nossas vidas estejam muito trabalhosas, vamos procurar um amigo para
dialogar, vamos pedir a Deus por nós mesmos. Muita gente não quer saber das preces. Estou com pressa. Estou com pressa. Nós precisamos de prece. Não pressa. Muito obrigado, meus amigos. Vamos fazer a nossa prece pedindo a Jesus por nossas vidas. Jesus, sol das nossas almas, obrigado, Jesus, por essa reencarnação. Jesus, proteja nossos filhos. Proteja nossa família. Jesus, proteja o Brasil. Jesus, proteja o mundo inteiro. O mundo que não conhece a Ti. Jesus, protege a essa cidade de Poços de Caldas. Protege, Jesus, o sul de Minas. Porque todos nós precisamos de você. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado, sol das nossas vidas. Obrigado. Assim seja.